Você já está cansado de viver endividado? Então esse vídeo é para você. Eu vou compartilhar 7 dicas para você sair definitivamente das dívidas. Fica comigo até o final. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e hoje vamos falar desse assunto que tem tirado a paz de muitos servidores. Mas se acalma que agora eu vou compartilhar com vocês dicas importantíssimas que eu acredito que foi o passo a passo ali que eu fiz para sair dessa situação de endividamento, e eu acredito que vai funcionar para você também. E vamos lá para a primeira delas? A primeira dica é que você precisa identificar o que te trouxe até essa situação do endividamento, porque muitas vezes nós ficamos aí nessa luta de tentar sair das dívidas, conseguir dinheiro para pagar, fazer alguma coisa para quitar, eliminar, sair dessa situação, mas muitas vezes não pensamos o que te trouxe até ela. Se você não sabe quais são os hábitos que te trouxeram até a situação do endividamento, é bem provável que mesmo que você pague essa dívida, você vai retornar para essa situação. Por quê? Porque você vai continuar fazendo os mesmos hábitos. E hábitos são aquelas coisas que você já faz com muita frequência, que você nem pensa sobre eles, né? Já está no automático. Então esse é o momento de você refletir quais foram as ações que você fez que te trouxeram até o endividamento. E aí eu vou aproveitar para compartilhar com você e veja se você se identifica com a minha situação. Assim que eu passei no concurso público, eu achava que a minha situação estava resolvida. Por quê? Porque antes eu ganhava menos, aí eu achava que eu estava naquela situação ali sem conseguir pagar todas as minhas dívidas, era porque eu ganhava pouco. E quando eu ganhasse mais, eu, lógico, passaria a pagar todas as dívidas, sobraria dinheiro. Só que na verdade não foi isso que aconteceu. Eu passei no concurso, comecei a ganhar 4 vezes mais do que eu ganhava naquele momento e, para minha surpresa, eu continuei naquela situação sem ter dinheiro sobrando. E, na verdade, essa situação ela se complicou. No primeiro mês eu já gastei todo o meu salário, no mês seguinte eu já comprometi com parcelamentos, financiamento de carro, e aí depois comprei viagens parceladas e comecei a parcelar várias outras compras, e isso foi engessando o meu salário. Então, quando chegou um momento onde o meu salário já estava todo comprometido com parcelas, tinha um financiamento, e aí eu não conseguia mais pagar as minhas contas diárias, né? Aquelas minhas contas mensais. Eu comecei a utilizar o cartão de crédito muito mais do que eu podia, porque o cartão de crédito, gente, não é uma possibilidade de você aumentar a sua renda, né? E gastar mais, não. Você tem que gastar o que cabe ali dentro do seu orçamento. Só que eu gastava o cartão de crédito como se ele fosse uma renda extra no meu salário. E isso não é verdade. O que acontecia? No mês seguinte eu precisava recorrer ao empréstimo consignado, depois eu precisei usar várias vezes o limite do cheque especial até me tornar uma pessoa endividada com o salário todo comprometido. Então, só para vocês terem uma ideia, foram essas ações: falta de planejamento, né? Comprar sem planejar, fazer vários parcelamentos, não ter ideia do que fazer com o meu dinheiro, gastar muito mais do que eu realmente podia, foram as ações que me levaram até a situação do endividamento. Então é bom que você entenda qual foi esse processo para que a partir de agora, você tendo consciência dele, você pare de fazer isso. Porque você só vai conseguir mudar essas ações a partir do momento que você tem consciência. Conseguiu pensar? Consegue fazer uma trajetória e entender o que você está fazendo que está te trazendo até essa situação de endividamento? Então, assim que terminar esse vídeo, você pega o seu caderno ou o seu computador e anota quais são essas ações que estão te trazendo para essa situação, para que você possa mudá-las o mais rápido possível. A segunda dica, eu quero dizer que você tem que entender o que é dívida e o que é inadimplência. Muitas pessoas confundem isso. São termos ali que as pessoas às vezes acham que é uma coisa e é outra, e eu vou esclarecer aqui para você. Se você está endividado, todas as vezes que você compra algo e compromete o seu salário, você tem uma dívida. Isso não significa que você não consiga pagar. Pode ser que você hoje tem várias dívidas, mas cabe dentro do seu orçamento. Talvez você tenha um financiamento de uma casa, é uma dívida. O financiamento do seu carro é uma dívida. Comprou algum eletrodoméstico parcelado, é uma dívida. Tudo que você não pagou à vista e você precisa pagar nos meses seguintes, ou seja, seu salário está comprometido com esse valor nos meses seguintes, é uma dívida que você tem a pagar. Então você precisa ter consciência disso. Agora tem outro nível que eu falo que é o nível mais grave da dívida, que é quando você está tão endividado, você comprometeu tanto a sua renda, que o seu salário ele já não é suficiente para pagar todas as suas despesas.
Aí você entra na situação de inadimplência. O seu salário é menor do que o valor que você gasta. E aí isso se torna uma bola de neve, porque mês após mês você vai deixando conta sem pagar. Quem sabe seu nome entra aí no SPC, ou então você tem que todos os meses ficar recorrendo empréstimo consignado, limite do cheque especial, para tentar pagar isso, mas nunca é suficiente, porque se cada mês o seu salário já não dava para pagar, no mês seguinte, onde você fez mais uma dívida, é bem provável que não dê. Então, essas são as duas situações que você precisa estar consciente. Cuidado com a quantidade de dívidas que você tem, porque você pode entrar nessa situação de endividamento. A terceira dica é que você precisa fazer o levantamento da sua dívida. Você sabe que tem vários parcelamentos, você sabe que tem financiamentos, mas quanto realmente você está devendo? Muitas pessoas não sabem disso, não têm consciência. E recentemente eu recebi um depoimento de uma pessoa me falando, toda feliz, que tinha saído do empréstimo consignado com as dicas que eu tinha dado. E ela me disse que o que mais chamou a atenção dela foi que eu falei que a primeira coisa que a pessoa precisava fazer era o levantamento das dívidas. E é isso que eu quero falar para você também. Faça uma tabela com todos os valores que você está devendo. Se é um financiamento, lista lá, é o financiamento, quantas parcelas tem para vencer, qual é o valor dessas parcelas e o valor total dessa dívida. Se for um financiamento da casa ou do carro, qualquer dívida que você tenha, que você precise pagar, então faça o levantamento para você ter consciência do quanto o seu salário já está comprometido. Essa situação de você fazer esse levantamento, ela vai trazer duas situações. Primeiro, vai trazer consciência para você, para que você entenda que você não pode gastar mais, porque com o fato de você ver aquele valor, que é bem provável, que é bem maior do que você imagina, vai te causar um susto, e todas as vezes que você for gastar, você vai pensar muito mais se gasta ou não, porque você já tem consciência que tem uma dívida muito grande. Além disso, você vai poder criar uma estratégia adequada para pagar. Quando você sabe o quanto você está devendo, fica muito mais fácil de você criar uma estratégia, de você traçar planos adequados para essa sua realidade, para essa sua necessidade, de acordo com o valor da sua dívida. A quarta dica é que você precisa controlar os seus gastos mensais. E aí você vai fazer o controle desses gastos mensais através de uma planilha de orçamento. E calma, que não precisa ser uma planilha complexa, pode ser no seu caderninho aí, pode ser uma planilha que caso você queira usar, eu sempre disponibilizo no meu grupo do Telegram, tem uma planilha onde você pode utilizar, mas você não precisa ser nada complexo. Você precisa simplesmente colocar quanto você ganha no início do mês, considerando o salário líquido, e depois você vai listar todas as suas despesas daquele mês. É bem provável que você precise anotar todos os gastos por volta de 3 meses. Por que esse período? Você pode achar chato, ruim fazer isso, mas é necessário, para você ter consciência de como você está gastando o seu dinheiro. Porque assim como você não tem consciência de qual é o valor da sua dívida, é bem provável que você também não tenha consciência de como você está gastando o seu dinheiro mensalmente. Então anota todas aquelas despesas, todas, pode ser até um cafezinho. Nesse momento vai ser necessário, futuramente não vai precisar, mas nesse momento é necessário você anotar. Quando chega no final do mês, não é simplesmente saber que gastou todo o dinheiro, não. Você vai olhar as suas anotações e vai identificar onde você gastou cada centavo seu. Sabe, será que você está gastando muito em uma área que você nem acreditava que estava gastando? Será que tem uma área que você está necessitando, mas você está gastando muito mais em outra? E será que você está gastando com coisa que você nem acredita que estava gastando aquele valor tão grande? É bem provável que você tenha surpresas quando você avaliar o seu orçamento. E essa é a ideia é que você avalie, não é só anotar por anotar. Muitas vezes as pessoas falam que anota todos os gastos, mas não faz diferença na vida financeira delas, porque elas não avaliam. E a ideia é essa: no mês seguinte, anota de novo todas as despesas e avalia. Você gastou da mesma maneira ou você gastou melhor esse mês? No mês seguinte, da mesma maneira. Eu falo que 3 meses são ideais, assim, para você poder comparar e poder chegar à conclusão de que maneira você está gastando o seu dinheiro e a partir daí identificar onde está aquele ladrão ali do seu dinheiro, porque é bem provável que você esteja gastando em alguma área aí que não seja tão importante, que você nem sabia que estava gastando tanto dinheiro. Então você identifica onde você está desperdiçando dinheiro
e já elimina esse gasto, tá? Ou esses gastos se for mais de um, ou reduz se você entender que é um gasto importante que você não quer abrir mão, mas quer simplesmente reduzir o valor que você está investindo naquilo ali. Então essa é a dica, tenha uma planilha de orçamento para você controlar as suas despesas mensais. Agora que você já é uma pessoa consciente, vem a quinta dica. A quinta dica é para você criar a sua estratégia de como você vai sair das dívidas. Agora você já sabe qual valor que você está devendo, você já sabe como você está gastando o seu dinheiro mensalmente. Agora que você já está consciente da sua situação financeira, você vai criar a sua estratégia financeira. Essa é a quinta dica. Você vai definir qual a estratégia que você vai utilizar para quitar as suas dívidas. E aí é bem provável que, ao olhar o valor que você recebe e o valor que você está gastando, você pode chegar em 3 conclusões. Você pode perceber que você está gastando muito mais do que você ganha. Você pode perceber que você está gastando tudo que você ganha, mas não tem outras dívidas. Todos os meses você consegue pagar tudo, mas fica sem nenhum dinheiro. Ou então você pode perceber que está sobrando um dinheirinho ali. Só que você nem sabe o que fazer com esse dinheiro, porque tá tão desorganizado que nem sabe. Acaba deixando ele lá na conta, quando chega no final do mês você já gastou todo esse dinheiro. Então, entenda aí qual é a sua situação. Isso a gente chama de diagnóstico financeiro. Você entendeu qual é o seu estado financeiro atual. A partir daí você vai definir qual estratégia você vai usar. Porque se você está totalmente endividado, está faltando dinheiro, está sobrando dívidas, você vai ter que eliminar despesas. Comece aí identificando quais são aquelas despesas que você pode eliminar, que não são tão importantes, que não vai prejudicar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida da sua família. Depois, pensa aí onde você está desperdiçando dinheiro. E desperdício de dinheiro é muitas vezes quando você compra muito mais do que você consome, então você acaba jogando muita comida fora. Pode ser pagando uma academia que você não vai, pode ser pagando um canal de TV por assinatura que você não assiste a TV. Então, assim, identifica aí onde você está desperdiçando o seu dinheiro e elimine esses gastos também. Depois disso, você vai para um outro nível. Tem algo aí na sua casa que você comprou há muito tempo e que está parado? Será que são roupas, eletrônicos, eletrodomésticos? O que você tem na sua casa que você pode abrir mão? Então vai lá e venda esses itens para que você gere uma renda extra para complementar o valor que você precisa para pagar as suas contas. Além disso, você vai olhar as suas contas fixas. Sabe aquelas contas que você acha que não pode reduzir, mas pode sim. Você vai anotar todas as suas despesas. Você já tem anotado, né, de acordo lá com o seu planejamento. Você vai olhar ali e vai avaliar de que maneira você pode continuar tendo acesso àquele serviço que é importante para você, tendo acesso àquele produto, só que pagando menos. Essa pergunta, gente, ela é maravilhosa. Aquela pergunta que vale 1 milhão. Todas as vezes que você se vê diante de uma situação ali, de um gasto, de uma despesa, se pergunte: como eu faço para ter acesso a esse serviço ou a esse produto, só que pagando menos? Eu me questionei pensando nisso em relação ao meu plano de saúde e eu percebi que eu poderia consultar outras operadoras que ofereciam, né, o meu plano de saúde. Eu descobri que eu poderia ter acesso aos mesmos serviços que eram oferecidos pagando mais de R$200 a menos todos os meses. Então olha a economia que eu fiz me fazendo essa pergunta. Então se questione aí todas as suas despesas fixas, como você pode reduzir? Será que você pode morar num lugar menor e pagar menos? Será que você pode trocar de carro e por um carro mais econômico, um carro que o valor seja mais barato? Essa diferença você já pode usar para quitar, né, essa dívida, ou até mesmo quando você compra um carro mais barato, vai reduzir o valor do IPTU, do IPVA, é o que a gente chama de efeito cascata. Se você compra um carro mais caro, todos os gastos dele vão aumentar, e se você compra um carro mais barato, todas as despesas dele vão diminuir também. Faça essa análise aí, você vai perceber que tem muita economia que você vai conseguir fazer. Agora, se você já está na outra situação, onde você está gastando tudo que ganha, mas não tem outras dívidas, está conseguindo pagar todos os meses, talvez você não precise tomar decisões tão drásticas quanto de quem está endividado e que está faltando dinheiro. Talvez se você dar uma olhada ali, eliminar também os desperdícios, fazer algumas economias aí, é bem provável que você já consiga ajustar o seu orçamento e já fazer sobrar um valor para que você dê o próximo passo. E aí, se você já está sobrando um valor, só que você não sabe o que está fazendo e acaba gastando, você precisa dar um destino
para esse dinheiro, porque dinheiro que você deixa na conta ali sem dar um destino para ele, você acaba gastando sem nem perceber. Mês após mês você vai fazer isso. Então é isso, gente. Independente da situação que você está, você precisa entender que, independente da situação financeira que você está, você pode aplicar as mesmas regras, as mesmas dicas de economia que eu dei aqui. Então, quanto mais você aplicar, mais dinheiro vai sobrar, né? Então, vai ter mais facilidade aí de poder já sair do endividamento, quem sabe já criar a sua reserva de segurança, já investir para conquistar os seus sonhos, começar a comprar à vista. Se o dinheiro está sobrando, isso não é problema, né? Agora é só criar um objetivo e destinar esse dinheiro para realizar o que você deseja. E a sexta dica é que agora você vai definir o seu planejamento. Até esse momento você estava anotando os gastos, vendo de que maneira você estava gastando, só que agora você tem consciência disso e você vai limitar as suas despesas. Como você vai fazer isso? O ideal é que você faça por categorias, fica mais fácil. Por exemplo, lazer, quanto que você vai gastar todos os meses com lazer? E eu já dou a dica de não pare de gastar com lazer, separe nem que seja um pequeno valor, mas que você consiga pagar algum momento ali para você e para sua família, porque se você eliminar tudo que é prazeroso para vocês, vocês vão acabar ficando todo mundo estressado, ninguém vai conseguir seguir esse plano de economia aí e acaba desistindo de sair das dívidas no meio do projeto. Então muitas pessoas acabam abandonando o planejamento que fez porque fez algo tão rigoroso que não consegue suportar. Então prestem atenção quanto a isso também. Então deixa nem que seja uma pequena parcela para o momento de lazer. Aí você pode separar um valor para sua alimentação, um valor para o transporte, um valor que você vai gastar com saúde. Então defina. E quando eu falo definir, é porque a partir daquele momento que você disse que vai gastar aquele valor, é aquele valor que você vai gastar. Você tem que ser honesto com você e com o que você está fazendo. Porque se você não consegue cumprir os planos que você fez para você, quem que vai fazer isso para você, né? Só que assim, não é nada engessado, não significa que agora porque você definiu, imagine que você definiu que vai gastar R$700 com alimentação. Só que chegou ali, no final do mês, você percebeu que já acabou e aquele valor não foi suficiente. Aí você vai deixar de comer? Claro que não, né, gente? Só que a ideia é, você vai gastar mais nessa área da alimentação. Só que esse dinheiro vai sair de onde? Porque todos os outros valores já estão comprometidos. Tem que sair de alguma dessas outras áreas. Então, talvez um mês você vai ter que economizar em outra área para jogar esse valor que você precisa ali. E aí, no mês seguinte, você faz o ajuste e coloca o valor que realmente atenda aí às suas necessidades. Então, coloque o limite e cumpra esse limite, que é o mais importante. E a sétima dica é que você tem que mudar a sua mentalidade para entender que você vai abrir mão dos prazeres momentâneos para poder usufruir disso um pouco mais no futuro. E eu não estou dizendo que você vai deixar de fazer tudo que é legal, tudo que é agradável. Não, é só por um momento você vai abrir mão de prazeres, de gastos ali que não são tão fundamentais, mas que você já está acostumado a fazer. Então pensa que agora você está endividado, você está preocupado, está aí sofrendo porque não sabe se o dinheiro é suficiente, não está conseguindo realizar os seus sonhos. Imagine que você economizando, você abrindo mão de alguns gastos agora, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, quem sabe, você vai poder ter essa tranquilidade, poder fazer uma viagem, poder ter uma reserva de segurança, onde quando surgirem alguns imprevistos, você está ali seguro com a sua família. Imagina isso. Então é isso que você tem que entender. Os prazeres que você vai abrir mão agora são muito menores do que os prazeres que você vai viver logo lá na frente. E para de ser imediatista, porque muitas vezes a gente acredita, isso vai demorar demais, eu não vou conseguir fazer. E se você não começar a fazer agora? Vai demorar mais ainda, né? O que você acha de fazer esse sacrifício por um período? Porque se você está endividado, exige sacrifício sim. Você não vai precisar parar de gastar com o que é importante, com o que é qualidade de vida para a sua família, mais gastos ali que você está acostumado, que talvez traz muita facilidade para o seu dia a dia, você vai precisar abrir mão se realmente o seu objetivo é se livrar das dívidas. E eu quero dizer uma coisa para você. Se hoje você está achando que é muito difícil fazer isso, é muito mais difícil viver endividado. Eu vivi essa situação de endividamento e quando eu decidi parar com essa situação, eu tive que fazer um sacrifício sim. Eu não deixei de gastar com as coisas que eram importantes, que eram essenciais, mas eu priorizei sair das dívidas. E eu quero dizer para você que valeu muito a pena. E vai valer muito a pena para você também. Ao ponto de eu chegar agora e falar como é bom
nem lembrar dessa situação de endividamento. Porque os anos vão passando e você vai esquecendo. Hoje você está em sofrimento dessas dívidas, parece que nunca vai passar, mas passa. Basta que você se organize, se planeje, tenha consciência do que você está fazendo e entre em ação o mais rápido possível. São essas dicas que eu queria compartilhar com você. Eu espero que você coloque em prática o mais rápido possível, porque não adianta nada ficar aqui me ouvindo, achando legal o que eu estou falando, se você não aplicar aí na sua vida, tá bom? Eu já fiz a minha parte, que foi poder compartilhar com você. Eu espero que tenha te ajudado e se fez sentido para você, deixa aqui o seu curtir. Se você não for inscrito no canal, se inscreva também. Me ajuda a levar essa mensagem para muitas outras pessoas. Um forte abraço para você e eu te encontro no próximo vídeo.